Meus irmãos, a graça e a paz. É muito bom poder falar com você nessa manhã de domingo. Temos hoje um motivo maravilhoso para estarmos recordando alguns textos da palavra de Deus, porque hoje nós comemoramos a Páscoa. Relembramos hoje a morte e a ressurreição do nosso Salvador. E eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, e quero estar lendo apenas 2 versículos, que é o 16, o 5 e o 6, que diz assim a palavra de Deus. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto. Meus amados irmãos, era um domingo pela manhã. Jesus teria morrido na hora nona do sábado, perto do entardecer, quando um homem chamado José de Arimateia pede a Pilatos o seu corpo, o corpo de Jesus Cristo, desce-o da cruz do Calvário e leva a um sepulcro, onde ali coloca uma grande pedra que poucos homens não teriam condição de removê-la. Porém, na manhã do domingo, Marta, Maria Madalena e também uma mulher chamada Salomé, elas vão ao encontro desse sepulcro, onde Jesus estava, e elas vão levar aroma, e elas vão levar também um bálsamo, para que pudessem assim estar colocando sobre o corpo de Jesus. Mas quando chega lá naquele lugar, aquelas mulheres não encontram mais Jesus. Há ali um homem sentado, a pedra estava removida do seu lugar, e aquele homem, aquele jovem que a palavra de Deus relata aqui, estava sentado com vestimentas brancas, e com certeza ali era um anjo do próprio Senhor. E ele diz àquelas mulheres que Jesus não mais se encontrava naquele lugar, ele tinha ressuscitado. Aquelas mulheres atemorizadas correm ao encontro dos discípulos para levarem ali aquela notícia. E nós aqui, meus amados irmãos, quando recordamos dessa passagem, nós vamos perceber que é uma das mais belas passagens da palavra de Deus, porque Jesus teria ressuscitado. Ele vence a morte. A morte não tem domínio sobre o próprio Jesus. Há uma alegria para todos os cristãos neste momento, porque através dessa ressurreição de Cristo, todo o seu povo, todo o Filho de Deus, agora ele é justificado através da morte de Cristo. Meus queridos, é através dessa ressurreição que todas as outras doutrinas pregadas nas igrejas do Senhor Jesus, ela é fundamentada. O apóstolo João e também Paulo vai dizer isso, que se não fosse a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. A doutrina do pecado que nos conduz à necessidade da redenção. Em Romanos capítulo 5, nós podemos ver isso, o verso 8. O pecado ele é reconhecido e nos leva ao arrependimento através do Espírito Santo por conta dessa ressurreição. Se não fosse, meus amados irmãos, através da morte e ressurreição de Cristo, nós não teríamos condição nenhuma de sermos regenerados. Sem Cristo, não há salvação debaixo dos céus. Na doutrina da igreja, nós podemos ver que ele é o cabeça da igreja, ele é a pedra angular. Na doutrina dos anjos, ele foi o seu criador. Sua relação com a doutrina das Escrituras é que ele é o seu tema central. Jesus Cristo é a palavra viva. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a ressurreição e a vida.
Quando nós olhamos para um texto maravilhoso, onde Jesus se encontra com Marta e que ela vem aflita, que o seu irmão teria morrido, Lázaro. Jesus, ao encontro daquela irmã de Lázaro, aquela amiga do próprio Jesus, ele diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, meus amados irmãos, ele nos trouxe a vida. E através da morte de Jesus no Calvário e através da sua ressurreição, nós podemos hoje nos alegrarmos com a viva esperança de firmarmos a nossa fé nele mesmo, perseverarmos em todas as dificuldades, sabendo que um dia nós haveremos de nos encontrar com este Cordeiro, com este Cristo, com este maravilhoso Senhor das nossas vidas. O 7º dia foi o dia que Deus descansou, depois de formalizar e depois de criar todas as coisas. Esta na velha aliança, mas a morte de Cristo e sua ressurreição no 1º dia nos faz entender que este dia agora é o dia do descanso, é o dia do Senhor. Antes nós trabalhávamos 6 dias para descansar no 7º e oferecer ao Senhor esse 7º dia. E a partir da ressurreição de Cristo, que foi no 1º dia, nós descansamos nele, neste 1º dia, para trabalharmos os outros dias. Está aqui a doutrina, meus amados irmãos, do dia do Senhor. O 1º dia, o domingo. Este dia que fez o Senhor para que eu e você nos reunisse como instrumentos de Deus para a sua adoração. Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa aplicar essa santa palavra em nosso coração nesta manhã. Nos veremos à noite no culto solene e quero que você acompanhe, através do YouTube a nossa transmissão no nome de Jesus. Fiquem na paz de Deus.